Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet, no site futura.org.br/Conexão Futura. Pato no tucupi, tambaqui com maniçoba, sorvete de taperebá. Um almoço típico da gastronomia paraense que pode até não ser tão conhecido por boa parte dos brasileiros, mas que ganhou o mundo. No final do ano passado, Belém recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O reconhecimento internacional fortalece e estimula esse setor da economia na região, confirmando a importância da comida amazônica para a diversidade da cozinha brasileira. Belém é agora uma referência global para a gastronomia e para falar mais desse assunto, eu converso agora com a Joana Martins, consultora em gastronomia e diretora executiva do Instituto Paulo Martins. Joana, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Boa tarde para todos os telespectadores. Bom, eu citei aqui alguns pratos, né, bem conhecidos de quem já ouviu falar na culinária aí de Belém, do Pará. Agora, para vocês, em relação a esse título recebido pela Unesco, qual a importância de um reconhecimento internacional como esse para a promoção da culinária local, Joana? Então, Cris, esse é um processo que foi proposto pela prefeitura, né? A candidatura foi proposta pela prefeitura da cidade e, com certeza, para o mercado local ele é super importante, né? Primeiro porque fazer parte dessa rede de cidades criativas proporciona muita transferência de conhecimento entre as outras cidades no mundo, além de que para o turismo é uma referência, né? Um reconhecimento da Unesco, que é um órgão vinculado à ONU, sempre dá um respaldo muito forte e mostra que é um trabalho de seriedade e um trabalho de reconhecimento global mesmo, algo que tem importância para as comunidades internacionais e muitas vezes, infelizmente, no nosso país, para que a gente consiga alguns destaques, a gente precisa desse reconhecimento internacional para o próprio brasileiro perceber o nosso valor, né? Esse é um movimento que a gente passa muito aqui no Pará, na Amazônia, onde a gente, às vezes, percebe que o Brasil não nos conhece, não conhece a nossa cultura, e com esse reconhecimento a gente percebe que já existe, já começou um movimento de interesse pelo Estado, seja pela gastronomia ou seja pela rica cultura nos vários segmentos que a gente tem. Sem dúvida, é muito comum em qualquer parte do Brasil se encontrar restaurantes com referência italiana, francesa, japonesa. Agora, uma cultura riquíssima da gastronomia do norte do Brasil, muitas vezes é desconhecida por boa parte dos brasileiros, né? Exatamente. As dificuldades são muitas, na verdade, né? Não só por uma questão de valorização mesmo, de nós brasileiros não valorizarmos aquilo que é nosso, não só na gastronomia, né? Em muitas áreas. A gente tem muitos profissionais que são extremamente reconhecidos mundo afora, mas que nem dentro do Brasil a gente ouve falar deles. Mas também por outras questões, como o transporte, a distância, o acesso à produção, o desenvolvimento dessa produção. Então, os desafios são grandes, mas eu acredito que, assim, a gente percebe, né, já todo um movimento de interesse do próprio consumidor, não apenas dos cozinheiros, mas dos consumidores, né, de começar a conhecer um pouquinho mais do que é nosso e valorizar. E agora também com essa alta do dólar, a gente tem mais vantagem ainda, né, porque acredito que já esteja mais barato viajar no Brasil do que para o resto do mundo. Bom, a gente sabe aí que também uma tradição em um local sempre muito visitado, o mercado Ver o Peso, tem também um festival Ver o Peso. Fala um pouquinho para a gente dessa iniciativa, Joana. O mercado Ver o Peso é o nosso maior cartão postal. Nele você encontra uma síntese, né, de toda essa variedade, essa biodiversidade da gastronomia amazônica. E nós realizamos, eu estou à frente do Instituto Paulo Martins, que é uma entidade que foi fundada para dar continuidade ao trabalho de Paulo Martins, que era o meu pai, que foi uma pessoa que trabalhou em prol da divulgação desses sabores, dessa gastronomia. Há mais de 40 anos nós temos um restaurante aqui em Belém que sempre trabalhou com a cozinha tradicional e ele, desde então, começou a divulgar isso, a viajar Brasil afora. A gente diz que se reconhece um paraense no aeroporto quando ele está acompanhado no isopor, né? Porque o paraense ele leva realmente essa cultura para todos os cantos. E aí ele começou no ano de 2000 a fazer um festival gastronômico, e aí a gente dá continuidade a esse trabalho através do Instituto,
onde nós temos vários tipos de eventos dentro do festival. O festival ele dura 30 dias, ele acontece esse ano, né, do dia 1º ao dia 29 de maio. O ápice dele, o grande momento, é o encerramento, é a última semana, de 21 a 29 de maio, onde nós recebemos chefes de cozinha, jornalistas de vários lugares do Brasil e alguns chefes internacionais, inclusive. E esses chefes de fora, junto com os chefes locais, eles fazem trabalhos com jantares de alta gastronomia, jantares populares. Nós temos feira de produtores, aulas de culinária, visita a produtores, ao mercado. Temos eventos de rua também, né? Os chefes na praça, onde os chefes cozinham na praça. Temos o Jantar das Boieiras, que é talvez o mais emblemático dos eventos. Boieiras são aquelas mulheres que cozinham dentro do mercado do Ver-o-Peso, porque o nome boieira veio de fazer a boia. E nesse jantar, as boieiras fazem o prato principal, elas são as grandes estrelas, onde é o momento onde a gente valoriza essa cozinha tradicional. E os chefes convidados, eles criam complementos a esses pratos. E no caso do Jantar das Boieiras, é um evento com preço popular, então a gente consegue alcançar uma grande parcela da população, chegando a entre 1.500 e 2.000 pessoas nesse evento. O festival, como um todo, como te falei, ele dura um mês inteiro, e nós temos, felizmente, recebido a cada ano mais pessoas brasileiras interessadas em conhecer a cidade, em se aprofundar nesse conhecimento da nossa gastronomia. Agora, Joana, a gente sabe, como você está dizendo, é uma questão muito forte relacionada à cultura do Pará, à gastronomia. Você pode voltar um pouquinho na história para a gente falar sobre as influências dessa gastronomia? A gente sabe que os ingredientes locais contribuem muito, mas como surgiu essa tradição? De onde vêm as influências da culinária aí do Pará? Na verdade, eu acredito que o grande valor da nossa culinária esteja justamente porque foi uma das únicas do Brasil que preservou a cultura indígena. Apesar das influências portuguesas, africanas e até de outras civilizações, como o caso da francesa, que nós tivemos aqui um período áureo da borracha, onde a influência francesa foi muito forte, nós conseguimos preservar muito dessa cultura indígena. Então, nós temos produtos como o tucupi, que é um caldo extraído da mandioca, onde inicialmente ele é venenoso e depois de um processo ele perde esse veneno e tem um sabor extremamente especial. A gente costuma até dizer que é difícil encontrar alguém que prove o tucupi e não goste, apesar de ser um produto desconhecido, ele tem um sabor muito universal. Nós temos a maniva, que é a folha da maniva moída, a folha da mandioca moída. O Pará, a gente aproveita a mandioca de todo jeito, na verdade, né? Da folha à raiz. Temos vários processos que envolvem a mandioca. Então, toda essa cultura indígena muito arraigada, preservada. E hoje existe um movimento muito forte, não só de valorizar essa tradição, mas também de inovação. Porque quando você conhece e domina a tradição, você tem segurança para inovar, né? E aí inovar com cuidado, com respeito, mas trazer a coisa do dia a dia mais para perto, de um jeito diferente, para atrair o olhar, porque o consumidor ele gosta muito de inovação, então é preciso estar atualizado também, né? Sem dúvida, né? Você falando aí dos ingredientes e dos produtos também, chega a dar água na boca aqui a gente falando sobre esse assunto de gastronomia. Inclusive, eu vou tirar rapidamente a imagem da Joana aqui da tela para mostrar na internet, você de casa aí que está curioso também, quer saber um pouco mais sobre a culinária de Belém do Pará. Você pode acessar aqui, deixa eu botar no Facebook, Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Aí tem uma seção de vídeos aqui que você encontra, inclusive, um vídeo mostrando bastante dos produtos aí. E meu computador aqui está prejudicando o desempenho do vídeo, mas vamos lá, dar um play aqui para você de casa ver um pouquinho mais sobre o mercado Ver-o-Peso. Pois é, uma série de ingredientes aqui que com certeza
dá água na boca, já passou o horário do almoço, mas quem está em casa aí com certeza está vendo e está com vontade de experimentar, sem dúvida, né? Joana, para vocês também essa variedade toda de produtos, imagino que seja difícil também se controlar e na hora que você chega no restaurante também tem tantas opções e tantas coisas saborosas, né? E com certeza divulgar isso para outras culturas e outras regiões, não só do Brasil como do mundo também. Essa troca de experiências também é fundamental para a manutenção dessa tradição da culinária paraense, né? Exatamente, a biodiversidade, né? Muito ainda a gente ainda precisa conhecer a quantidade de produtos que existe nessa floresta é tão grande, mas só aquilo que a gente já conhece e que tem a oportunidade de apresentar, né? Seja para o brasileiro ou para o estrangeiro, já traz um mundo novo, né? A gente costuma dizer que para o cozinheiro, por exemplo, quando ele chega no mercado ver o peso e ele vê aquela variedade de coisas novas, é como se uma criança estivesse chegando na Disney, né? A tamanha felicidade por um mundo novo que se abre. E esse é o relato que a gente tem da maioria dos cozinheiros que visitam, mas também não só eles, né? O público em geral que se encanta com tanta coisa nova, se pergunta, poxa, será que eu conhecia de fato o meu país quando chega aqui com a gente? Isso é super prazeroso para a gente, né? Poder fazer esse trabalho de mostrar tudo isso, atrair os olhos para esse mundo novo. E agora, inclusive, uma das nossas ações é o Centro Global de Gastronomia e Biodiversidade, que é uma entidade que está em processo de começo, mas que ele pretende trazer também muita coisa de conhecimento, desenvolver muito mais, trazer um museu do alimento, um barco, cozinha, para viajar pelo interior do estado e da própria Amazônia, para um trabalho de aproximação com as comunidades também, porque muitas vezes Belém é a vitrine, mas muito do que a gente tem vem do interior do estado e da Amazônia. Então, os projetos, eles hoje em dia, eles estão no começo, né? Na verdade, apesar desse histórico já de mais de 15 anos de festival, a gente vê que agora que isso impulsiona e ainda tem um caminho longo pela frente, mas um caminho que tem se mostrado vitorioso, né? Por a gente já estar conseguindo esse alcance e o interesse mesmo da população brasileira, não só pela nossa gastronomia, a gente costuma até ser muito bairrista nisso, mas pela gastronomia brasileira como um todo. Muito bom. Joana, com certeza a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, mas por agora o nosso tempo aqui chegou ao fim, mas muito obrigado por ter conversado aqui com o público do Conexão Futura e falado um pouco mais sobre essa cultura tão importante da culinária de Belém do Pará. Muito obrigado, Joana. Eu que agradeço por essa oportunidade. Até mais. Tchau. E mostro para você de casa um outro site também para você que ficou curioso, quer ter outras informações sobre a culinária de Belém e do estado do Pará. Deixa eu tirar aqui da internet rapidamente e botar o site que é do Instituto. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá novamente. Colocando o site na tela, institutopaulomartins.org.br. Tem na tela para você tudo sobre essas iniciativas e pesquisas e muito mais sobre a culinária do norte do Brasil. E na próxima entrada aqui do Conexão, a gente volta falando sobre a importância da empatia. Você se considera uma pessoa solidária, costuma se colocar no lugar dos outros? Bom, a gente vai discutir sobre esse assunto daqui a pouquinho quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!